Graça e paz, irmãos, felizes em mais uma oportunidade que temos de louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus, eterno, soberano. E estamos aqui com o nosso coração quebrantado, com a nossa mente voltada para esse momento. Que você possa estar da mesma forma aí em sua casa, buscando ao Senhor com esse intuito, com esse interesse. Que você possa estar junto com seus familiares agora. E desde já eu queria te fazer um convite. Se você puder indicar pessoas, se você puder compartilhar que nós estamos fazendo esse culto aos domingos, que nós não deixamos de fazê-lo, que você faça. Convide seus vizinhos, convide seus amigos a assistirem. Diga que esse momento é tirado para adorar ao Senhor. Tirar esse momento na sua semana para você bem dizer, da mesma forma que fazíamos quando estávamos juntos. Aproveite isso, aproveite para declarar aos seus vizinhos, aos seus amigos, que o nosso Senhor, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, e que Ele está com você em todos os momentos, e que a paz que você sente possa ser passada para Ele também. Em nome de Jesus, tá bem? Eu queria te pedir que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, a palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 96. Salmos, capítulo 96. Nós iremos ler do versículo 1 até o 13. Iremos ler o salmo inteiro. Esse salmo diz é um salmo de a glória e a majestade do nosso Deus. Vamos ler todos juntos. Versículo 1. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor. Bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor a família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entre os seus átrios. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as suas terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julgue os povos com justiça. Alegre-se os céus, a terra, ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as aves do bosque, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com a sua justiça e o povo de acordo com a sua fidelidade. Eu gosto do versículo 3, porque ele afirma o que eu acabei de dizer. Anunciem entre as nações a glória e entre todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciem. E nesse instante eu gostaria de te convidar a fazer o que o Salmo pede que façamos. Cantemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, adoremos a Ele na beleza da sua santidade, elevemos as nossas vozes, curvemos o nosso coração e a nossa mente nesse momento, tão somente para dar louvor ao nosso Deus. Mas antes de mais nada, eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos nesse instante. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Santo Deus, eterno Pai, poderoso e exaltado seja o teu nome. Grandioso seja, ó Deus amado, o teu nome para todos sempre. Pois tu, Senhor, como a tua palavra mesmo diz, és digno de ser louvado. Mais temível, ó Deus amado, do que qualquer um dos deuses que o povo dessa terra inventou. Ó Deus, damos glória, Senhor, levantamos as nossas vozes e o nosso coração para dizer que tu és, ó Deus, e tu tens a majestade do universo. E, ó Deus, de uma forma sem igual, ó Deus amado, a maneira que nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu saber disso, nos concedeu acreditar nisso. Pois, ó Deus amado, existem tantas religiões e tantos povos e o Senhor, ó Deus, se apresentou a nós. E nós te agradecemos, ó Senhor, por
fazer conhecido a nós, a nossa vida. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, que temos de te bendizer, de te adorar. Ó Senhor, Tu és realmente maravilhoso, ó Deus, e nós só temos que anunciar, Senhor, as Tuas maravilhas. Porque, ó Deus amado, em tudo o Senhor é perfeito. Nada, Senhor, foge ao Teu controle, nada foge à Tua situação, ó Deus amado. E nós reconhecemos isso, ó Deus, e por isso nós temos alegria, ó Deus amado. Por isso, em meio à tribulação, por isso, em meio à tristeza, por isso, em meio à dor, por isso, em meio a pandemias, ó Deus, por meio em meio à perseguição, ó Deus, nós temos alegria no nosso coração, pois reconhecemos que o Deus ao qual nós servimos está ciente de tudo. E nós te louvamos, ó Senhor, por fazermos parte do teu povo, ó Deus, por sermos reconhecidos como teu filho através de Jesus. Te louvamos, ó Pai amado, e te agradecemos pela tua graça. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade, irmãos, de estarmos juntos para louvar e engrandecer o seu nome. Vamos fazer isso com toda a reverência que Ele merece, dedicando o nosso coração e esse tempo ao Senhor. Nós temos uma oportunidade ímpar quando nos reunimos para juntos louvar o nome do nosso Deus. Apesar da distância, apesar de nós estarmos aqui, você aí em sua casa, mas nós temos o Espírito Santo que nos une e faz com que recebamos esse louvor. Acredito que Deus já sabia de tudo que iria acontecer, então não tenha medo, não se prenda. Adore o Senhor aí em sua casa, faça desse momento um momento especial, seu e com Deus. Vamos bendizer o nome dEle com louvores, exaltar o nome do Senhor, pois Ele merece. Vamos dizer que Ele é santo. Adore o nome dEle.
juntos, Jesus. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Na Tua mão, Senhor, Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. A Tua mão, Senhor, Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Você acredita que o amor de Deus vai te guiar até o fim? Se não acredita, meu irmão, tenha certeza absoluta. Porque aquele que deu a vida por nós, Ele não volta atrás. Ele não tem como deixar de dar a vida por nós. O preço que tinha que ser pago foi pago. Tudo que terá que acontecer daqui até o final do seu último dia, Deus já sabe. Então nós simplesmente adoramos ao Senhor. E nós iremos dizer que porque Ele vive, nós poderemos crer no amanhã, nós creremos que nós teremos vida eterna. Louve o nome do Senhor, porque Ele vive. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em Seu nome a salvação, no poder do Seu sangue. Em meu túmulo estava em vergonha e dor, quando
Irmãos, felizes por adorar ao Senhor, muito bom engrandecer e louvar o nome do nosso Deus. Nesse instante, iremos confessar os nossos pecados ao Senhor, pedir perdão a Ele por tudo aquilo que temos feito, pedir perdão por tudo aquilo que tem entristecido ao Senhor. Nós sabemos que somos falhos e a própria palavra de Deus diz que se nós não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. E isso não é motivo de alegria, é motivo de tristeza, por ainda sermos sutilmente acometidos pelas dificuldades que encontramos nos nossos dia a dias, pelos vícios, pequenos pecados que comumente acumulamos durante a semana. E nós temos pedindo a Deus, esse é o momento de você pedir a Deus misericórdia, pedir perdão, pedir que Ele possa destruir de uma vez por todas tudo que destrói a sua comunhão com Ele, pedir perdão pelos pecados que têm atrasado a nossa vida com o Senhor, destruído momentos com o Senhor. E eu trago como reflexão da minha própria vida, durante a semana, fazendo minhas devocionais, e incrível como tudo colabora para tirar o nosso tempo com Deus. Irmãos, é muito precioso o seu momento com o Senhor. Não deixe de fazer isso. Não deixe de ter o seu momento com Deus, se possível com a sua família, mas tenha um momento, separe um momento do seu dia com o Senhor. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Santo Senhor, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de pedir perdão, ó Deus. E nós assim faremos nesse momento, ó Deus. Eu te peço perdão pelas nossas vidas. Pedimos perdão, ó Santo Deus, pelos nossos pensamentos, pelas formas, ó Deus, múltiplas, ó Deus, ao qual nós pecamos e entristecemos ao Senhor. Ó Pai amado, Deus querido, reconhecemos a grandeza do Teu poder, reconhecemos que através da cruz do Calvário nós fomos perdoados, ó Deus. E nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, te pedimos misericórdia, ó Deus, pois sabemos que o Senhor se entristece, ó Deus, quando nós pecamos. O Teu Espírito Santo, que agora habita em nós, ó Deus, se entristece. E como isso devia pesar ao nosso coração. E tantas vezes esquecemos, às vezes, que o Espírito Santo está em nós, sondando-nos o tempo inteiro. E esquecemos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos por tantas vezes negligenciar aquilo que era para fazer em prol do Teu reino. Perdoa-nos, ó Deus amado, por tudo que fazemos, que te desagrada, que te entristece. E, ó Senhor, levanta-nos pelas mãos, ó Deus, ajuda-nos a cada dia a ser pessoas melhores, cristãos melhores, para honra e glória do Teu nome, que possamos anunciar a Tua palavra através das nossas ações e não ao contrário, ó Deus, e não destruir vidas com o nosso testemunho. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, mesmo, Senhor, na dor, mesmo, Senhor, na tristeza, na dificuldade. Ó Deus, ajuda-nos, pois precisamos do Teu amor, da Tua misericórdia. E mais uma vez, ó Deus, te pedimos, tem misericórdia das nossas vidas e leva-nos, ó Deus, cada vez mais perto de Ti, para que possamos, ó Deus, viver nessa terra, neste lugar ainda, nos dias que tivermos, em paz contigo, ó Deus, pois não sabemos o dia, nem hora, ó Deus amado, do Teu retorno. Portanto, Senhor, ajuda-nos a vigiar-nos. Cuida de nós, ó Deus. Precisamos do Senhor diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos lembrar, o Conselho da Igreja quer lembrar a vocês que as formas de dízimos e ofertas permanecem. Já foi citada várias vezes durante todas as lives, então se você tem alguma dúvida ainda, se você quer ofertar, deseja dizimar, procure o Conselho da Igreja, procure o pastor, procure os diáconos e nós te orientaremos quanto a isso. Nós temos as nossas necessidades continuam, os nossos débitos com todos os custos de igreja continuam ainda e nós precisamos de alguma forma honrar o Senhor também com os nossos dízimos e ofertas em meio a tudo isso. Reconhecemos e sabemos a dificuldade de tudo, mas se você deseja ou tem alguma dúvida, procure-nos e nós te ajudaremos com essa informação. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Queremos cantar essa música ao Senhor. Cante junto conosco. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nessa noite, dizer da minha alegria
em ter recebido o convite do meu amigo, pastor Tiago Zambelli, para estar ministrando a sua igreja, a Igreja Batista Fonte, aqui em Paulo Afonso. E vou aproveitar também, simultaneamente, vamos estar também transmitindo essa palavra para a nossa comunidade. Então, eu quero dizer, em primeiro lugar, da alegria em poder estar com todos vocês, partilhando a palavra de Deus. É algo assim que nos deixa felizes, poder levar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho do Senhor às pessoas. Então, tendo dito isto, quero, em nome de Jesus, convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. É um texto, é um livro que a Igreja Batista Fonte tem estudado há algum tempo. As pregações têm sido contínuas nesse livro. E eu quero convidá-los a partir do capítulo 12, verso 13 ao verso 17, para essa leitura. Acompanhem a leitura comigo. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Quero convidar você a termos uma palavra de oração e que Deus fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amado Senhor, nos ajuda a compreender, através do Teu Espírito Santo, essa palavra. E que lições sejam transmitidas ao Teu povo, mas que elas redundem em prática em nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu tenho certeza que aqueles irmãos que são da Igreja Batista Fonte, por estarem tendo essa sequência, os irmãos já entenderam que esse evangelho ele foi escrito por Marcos, por isso que o título é segundo Marcos, e a ideia, evangelho é boa nova, então era boa nova que Marcos estava transmitindo a respeito de Jesus. Nós sabemos que Marcos não foi um dos 12, mas foi companheiro de alguns deles. Por exemplo, Pedro, mas também companheiro do apóstolo Paulo. E é através das reflexões de Pedro, dos ensinamentos de Pedro, daquilo que Pedro narrou, que o evangelista Marcos, João Marcos, escreve esse evangelho. E nós sabemos que a ideia de Marcos era escrever justamente para os gentios, proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E aí nós nos deparamos com esse capítulo. É interessante que na sequência desse capítulo nós vamos ter agora algumas perguntas ou alguns encontros que pareciam mais desencontros. As pessoas queriam colocar Jesus à prova, entre eles alguns partidos, os herodianos, os fariseus, eles estavam tentando pegar Jesus em alguma falha. E aqui nesse texto, nessa pequena perícope, nós vamos ver alguns assuntos sendo tratados, como hipocrisia, a legitimidade de pagar imposto ou não, ou seja, a cidadania está sendo colocada aqui,
e sabedoria do alto. Como Jesus responde a tais indagações e como isso causa àqueles homens essa admiração do Senhor, ou para com o Senhor. É interessante que, se nós observarmos o que o texto diz, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus, ou seja, e herodianos. Houve um envio, alguém enviou Jesus. Eles estavam continuamente tentando condenar, porque Jesus havia feito uma condenação do templo de Israel e dos líderes religiosos. E eles ficaram assim, fervendo de raiva. Eles procurando um meio de condenar Jesus, começam a traçar alguns planos. E entre eles, eles enviaram 2 grupos. E sabe o que é interessante aqui de se perceber? É que os herodianos e os fariseus, eles eram totalmente contrários em suas ideias. Esses 2 grupos eram contrários em suas crenças. Exemplo, os fariseus eram muito legalistas. Os herodianos, sincretistas. Os fariseus, muito religiosos. Os herodianos, pouco religiosos. Os fariseus, eles queriam honrar a Deus. E os herodianos queriam honrar a César. Os fariseus resistiam ao governo. E os herodianos colaboravam. Ou seja, apesar de todas essas diferenças, eles se unem no assunto que menos concordavam na tentativa de destruir Jesus. Veja, Jesus é a solda que cola a ira desses 2 grupos. É a ira que traz a união desses 2 grupos para tentar matar Jesus. E é interessante que, se nós olharmos para a história ou para os dias, nós vamos ver que existe 2 grandes forças que unem pessoas de filosofias e costumes diferentes: o amor e o ódio. E nesse caso, o ódio uniu 2 grupos diferentes, porque eles queriam matar Jesus. Queriam pegar Jesus em algum erro para poder condená-lo. E aí é onde nós começamos a falar sobre a hipocrisia. Mas o que é hipocrisia? Talvez você já esteja cônscio de saber o que seja, mas o dicionário diz que é um ato de fingir ter crença. Um ato de fingir ter virtudes. Um ato de fingir ter ideias e sentimentos que, na verdade, a pessoa não tem. No grego, era utilizado para aqueles que representavam, para os artistas. Então, veja como essa palavra, nos nossos dias, ela traz justamente essa ideia de falsidade, fingimento. E é isso que eles aparentam ali. Por quê? Quando eles vão ter com Jesus, vocês perceberam que eles dizem: Senhor, nós entendemos que o Senhor é alguém, olha a palavra que ele usa, mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha, queridos, eles citam uma verdade. De fato, Jesus não se deixava levar por as circunstâncias das pessoas, ou por um modo de vida, ou por a sua situação econômica. Não, Jesus não olhava para isso. O que Jesus queria era sempre anunciar o reino de Deus e a sua justiça. E ele não se deixava influenciar. Mas essa verdade estava sendo dita de forma fingida. E é isso que Jesus aponta quando ele diz: olha, conhecendo o coração deles, percebeu a hipocrisia. Essa palavra, muitas vezes,
nos nossos dias, ela tem sido direcionada à igreja do Senhor. E isso é muito ruim, porque algumas pessoas têm usado essa desculpa para não frequentar a igreja. Ela diz que a igreja é cheia de pessoas hipócritas. Tem acusado a igreja de viverem dessa forma. Por isso, não querem ir à igreja. Pessoas que estão apenas fingindo. Infelizmente, nós temos encontrado nos meios ditos religiosos pessoas que de fato têm feito conforme os fariseus e os herodianos. Eles estão indo até Jesus, falando palavras de verdade que de fato traduzem quem Jesus são, mas o seu coração não está nisso. Sua mente está desconectada do coração. São apenas palavras. E Jesus também continua olhando para as nossas vidas. Então nós precisamos ter muito cuidado com atitudes como essa, atitudes de hipocrisia. Essa atitude foi vista por Jesus, ele observou aquela junção desses dois grupos filosóficos que pensavam totalmente diferente, a política junto com a religião, nesse caso, e aí eles estão agora buscando um determinado fim, mas o fim era pegar Jesus em algum erro. Mas Jesus sabiamente responde. E a pergunta que foi utilizada para colocar Jesus em uma situação ruim ou difícil foi: é possível ou podemos, o senhor acha certo, estou parafraseando, que nós paguemos imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Olha, se Jesus negasse, Jesus poderia ser julgado como contraventor dos romanos. Ou seja, ele não concorda com a lei romana e por isso ele é um contraventor. E ele precisava ser preso, punido, julgado. Por outro lado, se ele dissesse sim, ele poderia estar sendo contra aqueles que lutavam contra esse império de Roma. Mas é interessante que Jesus ouve com atenção, olha o coração, essa pergunta capciosa que é feita para tentar desestabilizar o ministério de Jesus, mas com muito discernimento, Jesus concede uma resposta e diz: por que vocês estão tentando me colocar à prova? Tragam-me um denário. Olha o que é interessante. Jesus já mostra aqui que ele não tinha. Ele pediu para que ele disse: tragam-me essa moeda. Eles trouxeram a moeda e lhes perguntou: de quem é esta imagem que está escrita? Alguns teólogos, comentaristas, eles dizem que quando Jesus pede para que eles tragam, ele prova que Jesus também não utilizava essa moeda. Mas quem trouxe foi aqueles que vieram fazer a pergunta. Se eles tinham, é porque eles eram também pagos, ou eles recebiam dessa moeda para que estivessem usufruindo dela, desse benefício, em favor de César. Ok? E aí Jesus coloca essa palavra, diz assim: tragam-me. E aí pergunta: de quem é a inscrição que está aqui? E eles responderam: de César. Aí Jesus, com muita sabedoria do alto, ele diz: então, deem a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Só que Jesus disse isso de forma contrária. Ele disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus coloca a
a responsabilidade que humanamente nós temos de termos que pagar os impostos. Mesmo sabendo que existiam cobranças exageradas, Jesus não entra nesse mérito. Jesus sabia que existia ali uma pergunta capciosa. Porque o Senhor Deus lhe dera discernimento. E ele conhecia os corações, e ele diz, olha, deem a César o que é de César. É devido. Por quê? Os impostos, nós sabemos que durante o Império Romano, as estradas elas foram melhoradas. Esse dinheiro também era utilizado, apesar de saber que era utilizado para fins também não bons, mas alguns deles eram benefícios também para aqueles que estavam usufruindo do Império Romano. Então, Jesus reconhece que a autoridade vem de Deus. E aí ele diz para os herodianos, deem a César o que é de César. E também para os fariseus. Agora, deem a Deus o que é de Deus. Não se pode dar a César apenas e deixar e omitir Deus. É preciso fazer as duas coisas. Mas ele também diz aos fariseus, não é possível querer entregar a Deus o que é de Deus e não entregar a César o que é de César. Jesus traz uma resposta maravilhosa, mostrando que a civilidade humana, ela é necessária. Nós temos os nossos deveres civis. Mas ele diz que o dever maior é a Deus. E nós precisamos olhar isso com toda a verdade. Então eu quero trazer aqui para vocês duas lições aqui muito importantes para a nossa vida. Nós já falamos sobre a hipocrisia, mas eu quero dizer a você que muitas vezes, amados irmãos, queridos, nós somos colocados à prova. E às vezes nós não paramos para escutar e pedir a Deus discernimento. A resposta já está pronta. Nós já sabemos o que responder sem pedir discernimento a Deus. E muitas vezes nós caímos numa cilada porque essa resposta pronta, muitas vezes não provém de um coração que está temente a Deus. Então é preciso ter sabedoria. Na hora que você tem um discernimento que alguém está querendo te colocar à prova, pedir a Deus, Senhor, dai-me uma palavra tua. Senhor, que a minha mente e o meu coração possa estar cativo à tua vontade, à tua palavra. E aí sim, responder. O que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter os nossos ouvidos bem aguçados a ouvir. E a nossa língua tardia a falar. Mas quando falar, que possa causar admiração. É isso que o texto está nos ensinando. Ele aborda a hipocrisia, ele aborda essa pergunta, porque veja, eles vieram bajulando Jesus. Essa é a palavra que nós usamos, né? Bajulando, dizendo, Senhor, tu és assim. Mas na verdade o coração deles não estavam nisso. O coração deles estava em armar uma cilada. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento, responde de uma forma que não causa impacto. Pelo contrário, o impacto é positivo. Eles ficaram admirados com a resposta. Jesus tinha uma resposta adequada, uma resposta que não causou tumulto, pelo contrário, desestabilizou aqueles que tentavam pôr à prova. Então essa é a primeira lição. Estar sempre com os ouvidos prontos para ouvir, a pedir discernimento a Deus e falar aquilo que Deus coloca em nossa mente e coração, através da sua palavra e através da meditação na vontade de Deus e da oração. A segunda lição que nós aprendemos aqui, bem prática para as nossas vidas e para o nosso dia, é que, como cidadãos terrenos e celestiais, nós somos devedores, tanto ao governo como a Deus. Deus está acima de todas as coisas, mas precisamos entender
que muitas vezes nós precisamos honrar as autoridades constituídas, seja ela de toda espécie, orar por elas. Porque o que eu acho interessante aqui nesse texto é que quando o texto diz assim, que Jesus não se preocupava, se você olhar em outra versão, eles dizem da seguinte forma, olha o que diz na versão da Bíblia de Genebra, capítulo 12, só um minuto, irmãos, aqui, no verso, olha o que diz o verso 14. Chegando, disseram, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Esse não te importas é bem traduzido nessa outra versão que eu usei, dizendo o seguinte, o Senhor não olha, o Senhor não é influenciado por aquilo que as pessoas têm. O Senhor olha para elas com amor. Então nós precisamos olhar para as pessoas, para o governo, para todos os âmbitos da nossa vida aqui na terra de uma forma justa, buscando em Deus direção para todas as coisas. Se assim fizermos, estaremos dando a Deus o que é de Deus, honrando a Deus em todo o tempo. Agora, se é preciso decidir entre honrar aos homens ou honrar a Deus, as Escrituras nos diz, devemos honrar em primeiro lugar a Deus. Então, meu querido, eu quero dizer a você nessa noite que a igreja, ela precisa conhecer, ela precisa combater e ela precisa lutar contra a hipocrisia dentro dela. Se é que existe, nós precisamos lutar contra isso. Os nossos corações precisam, de fato, ser direcionados pelo Espírito Santo e conduzir a nossa adoração, o nosso louvor a Deus de forma sincera. Mas também precisamos ter lábios e língua que sejam freadas por esse mesmo Espírito, para trazermos respostas adequadas às questões impostas. E por último, honrar sempre a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa e que a boa mão do Senhor esteja nos conduzindo em todas as coisas. Eu quero mais uma vez agradecer aos amados irmãos da Igreja Batista Fonte, aqui na cidade de Paulo Afonso, ao meu amigo Tiago Zambelli, aos demais colaboradores, mas também aos amados irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana. Que Deus esteja derramando graça sobre as nossas vidas e que essa porção da palavra de Deus, essa perícope que fala sobre esses 3 temas, possa trazer ao seu coração paz, mas ao mesmo tempo também que ela possa cobrar o seu coração para que a cada dia possamos viver sinceramente e não vivemos apenas uma capa, uma máscara, mas sermos verdadeiros, como diz Joel, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Eu quero convidar você a termos mais uma palavra de oração. Amado Senhor, que a Tua palavra nos encha de alegria, que a Tua palavra nos traga cobranças internas para que nós possamos ser melhores. Que a Tua palavra, ó Deus, cause em nossas vidas arrependimento. Nós estudamos hoje sobre a hipocrisia, sobre a civilidade, sobre adorar ao Teu nome acima de todas as coisas, dar aos homens aquilo que é dos homens, mas ao Senhor aquilo que é dever ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda nessa caminhada. Ajuda a Tua igreja, Deus. Os Teus servos que agora colocam as suas vidas diante do Senhor. E aqueles, ó Deus, que também ouviram essa palavra e entenderam que o seu coração, ou que o seu culto, ou que a sua forma de buscar a Deus tem sido de forma um tanto quanto fingida, falsa. E o Teu Espírito tocou nos corações dele nessa noite.
Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja conduzindo essas pessoas a um arrependimento sincero e leal diante de ti. Ó Deus, nós te pedimos que encha-nos com a tua boa graça e que nós possamos ser praticantes da tua verdade. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a comunhão, as consolações, o poder, o ensinamento do Espírito Santo sejam com vocês, Igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu quero ainda dizer a você, meu amado visitante, meu amado amigo, que se você escutou a palavra de Deus nessa noite e ela falou ao seu coração e você deseja receber oração ou receber conselho ou tirar alguma dúvida, está aí o nosso contato de celular, WhatsApp. Fique à vontade para manter contato e nós estaremos à sua disposição para te ajudar naquilo que for possível, através da condução do Espírito Santo. No mais, uma boa semana a todos. Fique agora com os nossos avisos. Que Deus dê uma semana abençoada a todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Amém. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face. Vou de encontro ao meu mestre. Quantos querem celebrar ao Senhor nessa noite? Amém. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face.